Meus irmãos, muito bom dia, graça e paz. Deus abençoe o vosso dia. Hoje nós estaremos dando início a mais uma série de devocionais relacionados a 2 aos Coríntios, capítulo 5, onde nós vamos falar de Paulo defendendo o Evangelho, defendendo seu apostolado, sobre a ressurreição, sobre a presença do Espírito Santo, sobre a função da igreja em reconciliar, o Ministério da Reconciliação. Tudo isso nós vamos falar nessa semana e de alguma forma será edificante para a sua vida. Mas eu quero pedir a você que se inscreva no nosso canal, que ative as notificações e que deixe o seu like. E que quando você estiver ouvindo, vendo o nosso devocional, faça isso com carinho, com o coração aberto, para que você seja edificado, edificada também. Porque o nosso intuito aqui é levar a presença de Deus até você. E o nosso intuito é que você pratique a fé de uma forma viva. Este canal tem este interesse. Vamos fazer a leitura do texto. Nós vamos ler hoje do verso 1 ao verso 5. Amanhã também leremos do verso 1 ao verso 5, porque nós teremos que dividir os tópicos. Mas diz assim o texto: sabendo que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, gememos, desejando ser revestidos de nossa habitação celestial. Porque, estando vestidos, não seremos encontrados nus. Pois enquanto estamos nesta casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos de nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida, pois foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos Espírito como garantia do que está por vir. Veja bem, meus amados, a carta de 2 aos Coríntios foi escrita aproximadamente no final do ano 55, no início do ano 56. Ela foi escrita por Paulo e ela é uma carta que vai instruir, defender e tratar de algumas questões teológicas que a igreja de Corinto tinha mandado por carta para Paulo. E o capítulo 5, ele está fazendo uma defesa bem próximo do capítulo 15 de 1 aos Coríntios, onde vai ser falado de ressurreição, do papel da igreja, o Espírito Santo e assim por diante. E este primeiro texto que nós lemos, esse primeiro parágrafo, logo no primeiro versículo, vai falar de a importância desse corpo, a importância do corpo em glória que teremos, a importância da ressurreição e qual que é mais valoroso, qual que é mais vamos dizer assim, mais seguro para nós. Talvez não seja essa palavra, mas é que veio agora. Talvez mais seguro para nós. Veja bem, meus irmãos. Paulo diz assim, nós sabemos que se essa habitação temporária que nós vivemos for destruída, nós temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, que não foi construída por mãos humanas. O que Paulo está falando? Paulo está dando aqui um sentido figurado, uma metáfora sobre a questão de uma casa ou tenda fabricada. Se vamos supor uma tenda que é fabricada, ela é frágil, ela tem a facilidade de se romper, tem problemas com chuva, pode ter problemas com muito vento, muita seca temporária, e ela é retirada de tempo em tempo e mudada de lugar. E depois ele fala que em Deus nós temos um edifício. Edifício está relacionado aqui com segurança, com estrutura e assim por diante.
E o nosso edifício, ele é eterno, e ele foi construído por Deus. Já a casa temporária, não. A tenda, no caso, né, ela é temporária. Paulo está falando disso. E ele está se referindo aqui ao nosso corpo. Ele está se referindo que nós temos um corpo que é parecido com uma tenda, frágil, temporário, que precisa ser mudado de tempo em tempo, e muda, né, de tempo em tempo, que tem fragilidades, recebe intempéries, e alguns desses intempéries nós não resistimos. É o nosso corpo, é o nosso corpo. Um corpo carnal, um corpo corruptível. Essa é a morada que nós temos hoje. Uma morada que está fixada no chão, como se fixa uma tenda para que ela não voe, né, com um vento forte. Esse é o nosso corpo, essa é a morada temporária. Agora, quando ele fala de um edifício proveniente de Deus, uma casa eterna que não foi construída por mãos humanas, ele está falando que quando nós deixarmos este corpo, nós teremos um corpo em glória, como Jesus teve na ressurreição. E assim, nós não estaremos mais limitados aos problemas deste mundo. Se lembra que nos devocionais passados nós falamos muito sobre isso? Jesus não está limitado à matéria, porque ele entrou, pelo menos no texto que lemos, 2 vezes em um local que estava fechado. Ele estava ali com furos nas mãos, com o lado aberto, mas não estava sentindo dor. Essa é a realidade do corpo em glória. O corpo em glória, ele não está mais estruturado ou aprisionado por causa do pecado, mas ele já foi liberto do pecado. Os nossos irmãos que já morreram em Cristo, eles ainda não receberam o corpo em glória, mas a alma deles já está fora do corpo corruptível. E eles estão, como a Bíblia diz, diante do trono, juntamente com Cristo, a alma deles. Mas quando Cristo voltar para buscar a sua igreja, no tempo de Deus, que Deus determinou, estes irmãos nossos verão seus corpos ressuscitando, passando por essa transformação em glória, ou seja, deixando de ser tenda e passando a ser um edifício de Deus, e recebendo a sua alma e vivendo com o mesmo poder que Cristo viveu quando ele ressuscitou. E isso, aqueles que estiverem vivos e verão isso, verão mesmo, eles também serão arrebatados e levados para o encontro com Cristo nos céus, nas nuvens, onde nós encontraremos com Cristo, e o corpo corruptível que você tiver também será transformado em um corpo de glória. Quando dizemos um corpo de glória, é que ele não terá mais nenhum tipo de corrupção, de pecado. Então Paulo está trazendo esta metáfora para nós aqui. E Paulo está querendo dizer para nós, de uma forma bem prática, que o que nós temos de espiritual é mais valioso do que nós temos de material. O que nós receberemos da vinda de Cristo e das promessas de Cristo que nós temos lá em João 14 são muito mais importantes do que aquilo que você recebe hoje de forma material, como bens, por exemplo, como dinheiro e assim por diante. É muito mais importante. Então, Paulo, ele em alguns textos vai dizer que ele tem muita vontade de deixar esta casa temporária para habitar com Cristo, porque ele sabe que é melhor, infinitamente melhor. Mas por amor àqueles que Deus colocou sobre os cuidados dele, ele se mantinha em nosso meio ainda para cumprir a vontade de Deus. Então a igreja ainda se mantém aqui para cumprir a vontade de Deus. Se você faz parte da igreja porque você crê em Cristo, entenda, você está aqui porque ainda você tem que cumprir a vontade de Deus. Agora, aquele que foi, seja idoso, seja novo, ele foi porque já cumpriu a vontade de Deus. Se cumpriu a vontade de Deus
com obediência ou se cumpriu a vontade de Deus com desobediência. Independente das formas, cumpriu. E você que está me ouvindo agora, de alguma forma você vai cumprir também a vontade de Deus. E assim, você também passará por este momento, crendo no Senhor, tendo um corpo em glória, ou não crendo no Senhor, não tendo corpo em glória, e assim passando por um outro processo que nós vamos ver nos próximos episódios. Que Deus lhe abençoe, meus irmãos, que Deus lhe dê um dia abençoado. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja aplicando essa palavra em nossas vidas, em nosso coração, modificando em nós o pensamento que temos das coisas espirituais e pedindo ao Senhor e nos dando clareza de vivermos uma vida aqui, pensando no lá e vivendo lá, dando testemunho aqui, mas de todas as formas, sabendo que no Senhor nós teremos a perfeição. Talvez não alcançada completamente aqui ou na plenitude aqui, mas alcançada quando nossos corpos forem glorificados ou estarem no estado de glória. É isso que nós esperamos, almejamos, sabemos e confiamos que teremos. Que esta palavra seja viva na vida dos teus filhos e de todos aqueles que estão ouvindo. No nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amados, um abraço fraterno a todos vocês, no nome santo de Jesus Cristo.